Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da opinião do presidente da FIENGE, que diz que idiota é quem trabalha com carteira assinada. Eu assino embaixo dessa declaração dele, falo mesmo isso, acho que só idiota trabalha CLT no Brasil, porque é uma idiotice, não tem benefício nenhum para o trabalhador, é só imposto a CLT, não tem nada de benefício para o trabalhador na CLT, né? É lógico, a Folha de São Paulo está colocando isso aqui como uma grande crítica, o cara tá dizendo que a CLT não presta. Não, o cara tá constatando o óbvio, que todo mundo sabe que é, né? Me dá uma alegria muito grande falar isso, porque durante muitos anos eu preguei no vazio, eu falava que não, CLT é um lixo, CLT não serve para nada, CLT não tem direito nenhum na CLT, só tem imposto na CLT. E né, ninguém falava sobre isso, e agora você vê que a ideia está crescendo, né? Lógico, não é mérito meu isso, o mérito é da ideia, a ideia é boa, né? Até o Barroso, excesso de direitos acaba prejudicando o trabalhador. O Barroso falou isso. O Barroso, o esquerdista do Perdeu Mané, falou que o excesso de direitos está prejudicando o trabalhador. E é o que eu falo, é porque não é excesso de direitos, né? A CLT não tem direito nenhum, né? O que ele está dizendo aqui é que essa tentativa patética do gordinho suicida lá, do idiota do Getúlio Vargas, do fascista do Getúlio Vargas, de achar que lei protege trabalhador, essa idiotice está fazendo água. O trabalhador está percebendo que não protege nada. A lei só dificulta o lado do trabalhador. Mas, de novo, que bom que a ideia está se espalhando, as pessoas estão percebendo o óbvio. Inevitavelmente, em algum momento, a situação trabalhista no Brasil vai mudar. Não sei como. Não sei se vai chegar alguém corajoso para cancelar a CLT no governo, ou se simplesmente as pessoas vão parar de contratar a CLT e simplesmente ser todo mundo PJ, e pronto, uma coisa ou outra vai acontecer. Essa notícia foi sugerida por Oficina do Turbo, o único youtuber que para por intervalo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, então, vou falar das duas coisas, tá? Primeira coisa, o presidente da FIENG é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, é lógico, ele falar que idiota é quem trabalha com CLT, o pessoal vai dizer que, não, ele tá falando isso porque ele é patrão e coisa e tal, né? E eu digo para você, para o patrão é ruim a CLT também, principalmente para pequena empresa, tá? Empresas grandes meio que faz nem diferença a CLT, tá? A empresa grande, ela bota aquilo ali no cálculo do overhead, lá da planilha de contabilidade ali, nem machuca nada. Para pequena empresa, para empresa que está começando, que está crescendo, que tem um funcionário, quer contratar o segundo, aí é uma dor de cabeça danada a CLT, porque é uma complicação enorme, gera um custo desnecessário para o empresário, mas para o empregado também é ruim. É o que o pessoal fala em esquecer. Esse pessoal eles acham que a CLT é boa para o empregado e ruim para o patrão. Porque se é ruim para o patrão, é bom para o empregado, não é não? Não é. É ruim para os dois. É bom para o governo, é bom para o político. É bom para jornalista de merda que não entende porra nenhuma de economia ficar achando que é maioral, dizendo que o presidente da FIENGE está criticando a CLT porque ele é patrão e não sei o que lá. Não, a CLT não ajuda ninguém. Ela é objetivamente ruim. Por quê? Porque ela, em última análise, o que a CLT faz? Ela proíbe a livre negociação de trabalho no Brasil. É isso que ela faz. Né? Em tese, lá nos Estados Unidos, quando você vai trabalhar em algum lugar, você combina com o seu patrão qual é a forma. Você vai trabalhar quantas horas, você vai tirar folga de que hora, você vai fazer o quê, vai fazer, não vai fazer o quê. E se você não quiser aquelas condições, você pede demissão e vai embora. E beleza, não tem problema nenhum, né? Por que no Brasil tem essa proteção do trabalhador, né? Porque lá em 1930, quando o Brasil ainda era um país subdesenvolvido, não tinha nada aqui no Brasil, os idiotas da política brasileira, particularmente o gordinho suicida, o idiota do fascista do Getúlio Vargas, achava que era mais importante proteger o trabalhador do que qualquer outra coisa. Aí ele achava que poderia proteger o trabalhador com lei. Lei não protege ninguém. Lei, ela só tira coisas das pessoas. Em algumas situações, você pode imaginar que a lei é necessária, de dizer que uma pessoa não pode matar a outra. Você está tirando o direito da pessoa de ir lá e matar a outra, mas é por um bom motivo, você concorda? Porque o direito da outra pessoa de continuar viva também é importante, né?
Então, nessa situação, mas são muito poucas situações. E é isso que é o grande dilema dos políticos, né? Os políticos querem vender para as pessoas que eles podem melhorar a vida delas, mas não podem, porque o número de leis que realmente fazem sentido é muito pequenininho. São muito poucas leis que realmente fazem sentido no final das contas. Aí esse pessoal fica inventando, não, vou fazer uma lei para dizer que o trabalhador tem que trabalhar só 8 horas por dia, né? Achando agora proteger o trabalhador, né? Protegeu porra nenhuma. Se o trabalhador não quisesse trabalhar mais do que 8 horas por dia, ele negocia com o patrão ou pede demissão e vai trabalhar em outro lugar. Nunca teve problema o trabalhador trabalhar mais do que tem lá. Se você está trabalhando mais do que você acha razoável, você pede demissão, pô, vai trabalhar em outro lugar. Que história é essa? Que porcaria é essa? Por outro lado, no momento que você limita isso, que você diz que só pode ter esse negócio, você acabou com o direito que o trabalhador tinha antes de negociar com o patrão. Agora ele não pode negociar mais. Porque se ele negociar alguma coisa com o patrão, ah não, vou trabalhar uma horinha a mais todo dia, eu aceito isso em troca de, sei lá, um trocado a mais aqui. Antes da CLT ele poderia fazer isso. Hoje em dia ele não pode mais. Por quê? Porque se o patrão aceitar esse tipo de coisa, o cara vai depois botar ele na Justiça do Trabalho e vai cobrar hora extra daquele negócio todo e não sei o que lá. Então, ou seja, o patrão não pode aceitar isso. Então, o que você tirou foi a liberdade do empregado de negociar com o patrão. E isso prejudica principalmente o pessoal mais jovem e o pessoal mais pobre. Essas pessoas são as mais prejudicadas nessa história. Por quê? Porque são as mais desesperadas para terem um emprego. Então, no final das contas, elas acabam não tendo o que negociar nessa história. Por isso que você vê por aí tantas empresas que oferecem salários pequenos e querem a pessoa já com experiência, com um monte de coisa. Por quê? Porque simplesmente a CLT elimina qualquer vantagem que você teria para essas pessoas que são jovens, que não têm experiência ainda, que estariam entrando no mercado de trabalho, né? Enfim, eu sempre disse isso aqui, a CLT não ajuda em nada o empregado. Toda lei tem um custo. E você pode até argumentar que algumas leis, o custo dela justifica, né? O custo dela vale a pena para a sociedade arcar com aquele custo. Mas a questão é, numa lei, qualquer lei, entre coisas que são voluntárias, então veja, o que eu falei para vocês, a lei não matar alguém, não é assassinato não é uma relação voluntária, você concorda comigo? A pessoa está matando a outra pessoa sem ser voluntário. É outra história. Agora, quando você tem leis sobre relações voluntárias, ou seja, lei sobre casamento é uma relação voluntária, você casa se você quiser, se você não quiser, você não casa. Lei sobre união estável é uma coisa voluntária, você tem união estável se você quiser ou não quiser. Lei sobre o consumo, você compra coisas se você quiser, se você não quiser comprar, você não compra. E também lei sobre emprego, que é quando se você quiser trabalhar para alguém, você trabalha, se você não quiser, você não trabalha. E a mesma coisa, se você quiser contratar alguém, você contrata, se não quiser, você não contrata. Nesses casos de relações voluntárias, se você estabelece uma lei, o custo dessa lei será inevitavelmente pago pela parte mais fraca. E aí, quando o legislador, quando o idiota do deputado acha que está fazendo um bem, acha que está protegendo as pessoas com lei e impõe leis duríssimas, caríssimas, leis que têm um custo enorme, como a CLT, ele não percebe, mas ele está ferrando o empregado, não está ferrando o patrão. O patrão está sendo prejudicado? Está sendo prejudicado. Ele vai ter que ir lá na planilha dele, lá mudar os números da planilha dele lá na hora de contratar para saber os valores e coisa e tal. Mas no final das contas, meu amigo, é só isso, né? Não está mudando nada essencialmente para o patrão. Para o empregado, tá. Para o empregado, ele vai ter mais dificuldade de conseguir emprego, o salário oferecido vai ser menor. Por quê? Porque o custo da lei vai cair para a parte mais fraca. A parte mais fraca é aquela parte que quer mais fechar o negócio, quer mais aquela relação, né? A relação é voluntária, ninguém é obrigado a ter aquela relação, mas sempre tem uma parte que quer um pouco mais aquela relação do que a outra. E é por isso que eu digo que também isso acaba prejudicando os mais pobres, porque o pessoal mais capacitado, o pessoal mais rico, né, engenheiros, médicos e coisa e tal, eles têm um cacife um pouco melhor no mercado de trabalho, eles podem recusar com mais facilidade o emprego. Então, como eles não têm essa ânsia toda de ser empregados, eles têm um pouco menos esse negócio de pagar o custo da lei trabalhista. A pessoa mais pobre, mais humilde, o jovem, que não tem alternativa, esses é que se fodem completamente pagando o custo 100% da CLT, com salários miseráveis, com condições terríveis no final das contas. CLT, o pessoal vende que é uma proteção ao trabalhador, é uma piora para o trabalhador. E aqui, ó,
Na indústria falta mão de obra por culpa do governo. Para ele, há mais vantagem de ficar desempregado por 20 anos, preso ao Bolsa Família, para se aposentar aos 45, do que trabalhar 20 anos com carteira assinada e se aposentar, é o que ele está dizendo aqui, né? Mas eu contesto o que ele está falando aqui, por quê? Porque eu já falei isso em outras situações, né? Então o pessoal reclamando aqui, ó, rejeição à CLT impulsiona apagão de mão de obra na indústria. Não, peraí, é outra coisa aqui, ó. Setor de panificação enfrentará apagão de mão de obra em São Paulo, porque ninguém quer ser padeiro CLT mais. E, de novo, a solução para isso, meu amigo, é Uber, é aplicativo. Não pode ser um aplicativo da sua empresa, tá? Porque já tem jurisprudência no STF, que se é um aplicativo da sua empresa, é igual contrato de trabalho normal, tem relação empregatícia e coisa e tal. Mas é só alguém criar aí, gente, pelo amor de Deus, é só criar. Olha a oportunidade de ouro que tem criar o aplicativo, sei lá, trabalho por um dia, né? Que a pessoa quiser trabalhar de padeiro por um dia, ela vai lá e entra no negócio, igual faz com o Uber, e trabalha quando quiser, quando tiver vontade, e do outro lado as padarias chamam as pessoas para fazer essas coisas, e pronto, resolvido o problema. Tem que ser assim. Tem que se contornar a CLT no Brasil. É a única alternativa que tem. A CLT botou um peso na economia brasileira, um peso nas relações trabalhistas brasileiras desde 1930. Muita gente se pergunta, né, como é que pode o Brasil e os Estados Unidos serem tão diferentes, né? Se você pegar anos 1800, século XIX, Estados Unidos e Brasil, assim, os Estados Unidos já era maior do que o Brasil, mas não era muito maior do que o Brasil, era um pouquinho maior do que o Brasil, não era uma grande diferença, né? E de repente, hoje em dia, a gente está numa situação que os Estados Unidos é a grande superpotência mundial e manda em todo mundo, e o Brasil está aqui brigando para, né, não cair para o quarto mundo, né? Estamos no terceiro mundo, brigando para não cair para quarto mundo e coisa e tal. O que fez a diferença? A porcaria do idiota, do gordinho suicida, do fascista, do Getúlio Vargas, querendo, entre aspas, proteger o trabalhador brasileiro e fazendo merda, porque é burro. Como todo esquerdista, é um idiota, né? Enfim, a situação é essa. Interessante até o Barroso reconhecer isso, né? Ele disse que o modelo tradicional da CLT perdeu o protagonismo e defende ele quer uma outra proteção para o trabalhador. Não tem que ter proteção. Cara, a lei não protege trabalhador, cara. O governo não protege trabalhador. Esquece essa porra. Deixa a porcaria do trabalhador negociar com o patrão dele. É o melhor que você faz. O pessoal que trabalha com Uber tem lá seus problemas? É lógico que tem. Todo trabalho é problema, meu amigo. Todo trabalho tem dureza. Tem dia que eu tô gravando vídeo aqui que eu tô puto da vida, queria estar dormindo, queria estar fazendo outra coisa. Mas tô gravando vídeo porque é um trabalho. Eu trabalho com isso, né? Eu tenho que fazer as coisas, né? E todo trabalho tem isso. Nenhum trabalho é só borboletas flutuando no universo e grama verde, e unicórnios peidando perfume. Né? Não é só isso, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, né? Mas eu garanto para você que o pessoal que trabalha certinho com isso consegue ganhar muito mais do que CLT. Como eu aqui também estou ganhando muito mais hoje do que ganhava quando trabalhava como consultor de informática. A história é exatamente essa. Deixa as pessoas resolverem sozinhas. É o que os Estados Unidos fez, é o que deu certo lá. Você acaba tendo uma situação... Esse negócio, não pode demitir, porque demitir, tadinho do trabalhador que é demitido. Meu amigo, lá nos Estados Unidos, ninguém fica chateado de ser demitido. Por quê? Porque tem tanto emprego que o cara é demitido, arruma outro emprego em outro lugar e pronto, resolvido o problema. E por que aqui no Brasil as pessoas têm trauma com ser demitidas? Porque aqui no Brasil, como o custo para você demitir é muito grande, as pessoas relutam em contratar. Acaba todo mundo ficando com medo de contratar, e aí quando você fica com medo de contratar, você acaba contratando menos. Aí a pessoa que fica desempregada demora a conseguir emprego. Nada regula melhor a alocação de recursos do que o livre mercado. Deixa o mercado fazer as coisas. Achar que um planejador central, que um iluministro, né, um ser iluminado vai conseguir parir uma lei que vai resolver o problema, é uma ilusão. Não vai. A lei não vai resolver problema nenhum de trabalho no final das contas, né? Mas eu fico feliz que o pessoal está percebendo a idiotice que é a CLT. Todo mundo está vendo isso. Durante anos eu tentei convencer as pessoas disso e agora o pessoal está percebendo. Que bom, que bom. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.